Bom, vamos falar sobre as pesquisas eleitorais, então? Por mais incrível que tudo isso possa parecer para a grande mídia, o Partido Democrata acusar de fascista o candidato que apoia Israel, etc., isso não está dando certo. Vocês estão acostumados com as pesquisas que eu já venho trazendo aqui no Paulo Figueiredo Show, mas hoje vocês vão ver algo inesperado, porque em todos os últimos programas, sem exceção, eu tenho trazido a média do site do Real Clear Politics, o site mais famoso agregador de pesquisa, para que a gente tente entender em que pé está a eleição americana ali, mais ou menos, no voto popular. Na última quinta-feira, para vocês terem uma comparação, a média desse site dava uma vantagem para Kamala Harris de 0,2 no voto popular. E já naquela ocasião, eu tinha dito que esses números não seriam suficientes para Kamala Harris vencer no colégio eleitoral, já que ela ia ter que abrir uma margem muito maior no voto popular. Então, se ela ganhasse por 0,2, digamos que as pesquisas estivessem precisas, não estivesse superdimensionando a votação do candidato democrata, como fizeram em todos os últimos anos, e subestimando. Digamos que tivesse precisado e ela tivesse 0,2. Esse tivesse sido o resultado, Donald Trump certamente seria o presidente dos Estados Unidos com boa vantagem no colégio eleitoral, que é o formato da eleição americana. Alguns falam que ela precisa vencer com mais de 3, outros chegam a dizer que ela precisa vencer com mais de 4, porque de tão concentrados que estão os votos democratas. Eu não sei. Eu sei que abaixo de 3 é difícil. Ou seja, se Kamala Harris tiver 3 pontos a mais, se a votação nacional for 53 51 Kamala Harris e 48 Trump, alguma coisa do tipo, tem 1% que pode ir para um outro candidato, né? Tem candidatos independentes. Se ela tiver 3 pontos de vantagem sobre Donald Trump, nós teremos Trump presidente. Provavelmente. Só que, para surpresa de muitos, olha como está a média do Real Clear Politics hoje. Pela primeira vez, desde o início, não da campanha eleitoral, mas de todas as campanhas eleitorais do Trump, durante um momento de campanha, né? Ele teve ali à frente do Joe Biden uma época, mas Joe Biden não era sequer o candidato. Pela primeira vez desde o início de uma campanha eleitoral, o Trump aparece à frente de um candidato democrata. O Trump nunca teve à frente da Hillary, o Trump nunca teve à frente do Joe Biden em 2020, muito pelo contrário, né? E agora está à frente da Kamala Harris. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos, mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. E eu, de novo, eu já expliquei 1 milhão de vezes, né, que a eleição americana não é decidida no voto popular, mas no colégio eleitoral. O voto popular é uma métrica importante, porque mesmo perdendo nele, o candidato republicano ainda pode vencer. Eu trago aqui o exemplo da Hillary em 2016. Trump perdeu para Hillary em 2016 por 2,1 no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral, né? Não é que a eleição americana não tenha voto popular, é que são 51 eleições, né, uma em cada estado e no Distrito de Colômbia, votos populares, acontecendo por todo o país. E aí é formado o colégio eleitoral. Então, em vez de você jogar todo mundo num bolo, você tem vencedores por estados, e quem conseguir chegar a 270, né, que é a maioria dos votos no colégio eleitoral, leva. E o ponto aqui é que se o Trump
tá à frente, mesmo... Volta para mim, por favor. Hoje estamos com o Matheus aqui no programa. Saudem aí, uma salva de palmas para o Matheus, que está operando o programa para a gente hoje. Mas, Matheus, volta, por favor, para esse último gráfico que você mostrou do Real Clear Politics. Porque se o Trump, em 2021, estava atrás... Perdão, em 2016, ele ganhou a eleição mesmo estando atrás. Vou te dar um exemplo aqui. Neste momento, em 2016, 29 de outubro de 2016, a Hillary aparecia na média do Real Clear Politics 4,6 pontos na frente. Acabou tendo 2,1. Você vê, ela estava pior do que as pesquisas diziam. A gente sabe, as pesquisas sempre roubam para eles. O Biden terminou com 4,4, 4,5, aparecia em 2020 com 7,4. Esse é o resultado que a gente está com o Trump mais 0,1. Então você pode imaginar duas coisas. Primeiro, que o Trump provavelmente não está com 0,1 a mais. Deve estar com, você chutar aí, uns 2 a mais. Segundo, que ele podia até estar com menos 2, que ainda assim ele seria presidente. Então é uma vantagem que aparenta ser muito boa. A gente não sabe, porque a gente não sabe as mudanças que os institutos fizeram, se eles estão melhores ou não, etc, etc. Eles podem errar para o lado do Trump dessa vez. Eu gosto muito do Tip Insights. No tracking diário do Tip Insights, eu trago sempre aqui, os apoiadores do Paulo Figueiredo Show tem ele completo em português no site. O Tip Insights dá uma vantagem de 1 ponto da Câmara sobre o Trump. De novo, no voto nacional. Então, ali é um empate técnico. Você vê que essa semana o Trump chegou a passar um pouquinho à frente, depois a Câmara passou um pouquinho à frente. É possível que amanhã volte a ter empate. A gente teve 2 dias de empate, 48-48. Agora a Câmara 48, o Trump 47. De novo, volto a dizer, essa seria um cenário de vitória do Trump. Só que, ainda que nesse cenário a Câmara tenha vantagem, o TIP mostra para a gente algo interessante. Esse gráfico aqui mostra que o apoio do Trump e da Câmara em diversos grupos demográficos. A gente pode ver que o Trump cresceu 8 pontos entre os negros, segundo essa pesquisa, que historicamente votam em proporções avassaladoras no Partido Democrata. Entre os suburbanos, que também costumam favorecer o Partido Democrata, a Câmara cresceu 3,1 pontos. Entre os eleitores... 3,1 pontos ela cresceu entre os eleitores rurais, que é normalmente esmagadoramente republicano. No Polymarket, lembram do Polymarket? As pessoas... O Polymarket é um mercado de apostas, isso não é uma pesquisa, mas no Polymarket as pessoas continuam apostando avassaladora, esmagadoramente na vitória do Trump sobre a Câmara, com 63,3% apostando que ele vai levar as eleições contra 33,7% da Câmara. Ou seja, virtualmente 2/3 das pessoas apostam que o Trump vai levar as eleições. E o que significa 2/3? O que é isso, Paulo? Se vocês forem olhar os números, aproximadamente já foi apostado $1 bilhão na vitória do Trump. Só no Polymarket. $1 bilhão. Então o que a gente pode dizer é que o Trump está, digamos assim, com a taça na mão. É o melhor momento do ponto de vista eleitoral que ele teve em qualquer uma das suas 3 campanhas. Não dava para imaginar que ele pudesse bater a Kamala Harris no voto popular. Eu, quando tive nos estúdios, a gente vai fazer uma cobertura especial das eleições no estúdio, no Sam Studios em Orlando, 3 painéis LED, Alan dos Santos vai estar lá, Flávio Quintela estava lá conosco, e ele falou, eu acho que o Trump vai bater a Kamala Harris no voto popular. Eu falei para ele, sai daqui, Flávio, pô, vai bater, os republicanos não ganham nunca no voto popular, vai ganhar no colégio eleitoral, pô, isso a gente acha mesmo, mas no voto popular, eu acho que vai bater no voto popular. A gente chamou ele de louco.
Agora, as pesquisas indicam que o Trump tem enorme chance. A média das pesquisas diz que o Trump vai vencer no voto popular. E o que eu acho mais estranho nessa história, isso para mim é o sinal mais interessante de tudo isso, é que várias organizações de esquerda simplesmente desistiram de fazer pesquisa. Faltando mais de uma semana para as eleições. O New York Times divulgou o que ele chamou de pesquisa final há 10 dias das eleições. Vocês conseguem imaginar isso? 10 dias antes do segundo turno, a Globo para de fazer pesquisa. A Folha, no caso a CNN também, desistiu de fazer pesquisa com mais de uma semana. Volta esse último gráfico para mim, Matheus, por favor. Desistiram de fazer pesquisas. Perdão, o penúltimo gráfico, do Real Clear Politics, aquele tem um monte de instituto. Perdão, o antepenúltimo gráfico, Matheus, falha minha. É o que tem um monte de pesquisas. Esse, obrigado. Vejam que loucura. Por que eles pararam? A última pesquisa da CNN foi feita do dia 20 de outubro ao dia 23. Deu empate. A esquerdista CNN. Essa pesquisa chegou a dar 14 pontos de vantagem para o Joe Biden em 2020. Eles mentiram assim, sem pudor. Seria a maior vitória da eleição americana. Chegaram a dar 14 pontos de vantagem para o Joe Biden em 2020. 14. Ele acabou tendo 4. Empate. Não vamos mais fazer pesquisas. O New York Times, de 20 a 23, mesma data, pesquisa, empate. Resultado, não vamos fazer mais pesquisa. Por quê? Porque para esses caras, reportar a vitória do Trump, além de ser, como a gente viu no caso do Washington Post, além de ser muito ruim e doloroso para eles, é absolutamente ruim para o leitor. Ninguém quer ver notícia ruim. Eu confesso que muitas vezes eu tenho que trazer notícias ruins, mas eu sei que se eu começasse a trazer notícia aqui de que o Trump estava perdendo, se fosse esse o caso, e eu tivesse que reportar isso, que às vezes é da vida, digamos, se eu for fazer o Paulo Figueiredo Show de semana que vem, se o Trump perder, ninguém vai assistir. Como vários de vocês abandonaram, né? Quantos amigos, quantas pessoas me encontram na rua e falam assim, Paulo, se eu tivesse... Pode tirar, Matheus. Paulo, se eu assistia você todos os dias, mas depois que o Bolsonaro perdeu, eu não parei de acreditar nas eleições, parei de acreditar na política, não assisto mais nada. É normal. As pessoas querem ver as notícias que elas gostam. Elas querem ver as notícias que deixam elas satisfeitas. Então, não tem porquê o New York Times gastar uma grana numa pesquisa que vai dar o Trump na frente. Que não tem como mentir. Liberdade de expressão sufocada como nunca antes. Eu avisei, expulso, censurado, minhas redes apagadas, meu passaporte cancelado, contas congeladas, exilado do Brasil, e não parou por aí. Quando Donald Trump deixou a presidência em 2021, eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos. E tudo se cumpriu. Famílias destruídas, escolas e universidades tomadas, a mídia e redes sociais manipuladas. A geopolítica global está em chamas, nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. E você está vendo o caos, mas você sabe realmente o que está acontecendo? Alguns desistiram, outros querem lutar, mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando? É tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando. Você acha que está lutando uma guerra local, mas e se eu te disser que essa guerra é global? Eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim. Mas eu não posso vencer essa guerra sozinho. Eu preciso de você.
Eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo. Eu já formei um exército de mais de 6.000 alunos, nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil. Agora, nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização. Essa é a última turma e, portanto, sua última chance de fazer parte desse grupo. O fim da América e do mundo como conhecemos. Essa é a sua última chance de se preparar.